Então, hoje o nosso assunto é ceratocone. Então, acho que a gente podia começar falando um pouquinho o que é o ceratocone, né? Para a gente poder situar aí as pessoas, né? Isso. Então, uma forma bem prática, bem fácil de entender, o ceratocone, na verdade, ele é uma alteração do formato do nosso olho. Então, para a gente poder enxergar direitinho, nós tem que ter o formato arredondado, né? A tampinha do olho, que é a córnea, né? E no ceratocone, esse formato é perdido, o olho fica mais bicudo, mais pontudo. E para o olho, isso é considerado irregularidade, e aí a luz se dispersa toda quando entra no olho e forma uma imagem borrada. Então, muitas vezes o grau, né? Ai, quantos graus eu tenho no óculos? Mas é 1 grau só, como é que eu enxergo tão mal, né? Então, porque não é em si a quantidade do grau que bate a qualidade da imagem do ceratocone. É justamente o formato do olho que é perdido, né? A regularidade perdida, perde o arredondado, fica mais bicudo ou uma forma que distorce a imagem, né? Então, perda da regularidade é responsável pela baixa divisão no ceratocone. Então, os pacientes do ceratocone normalmente enxergam mal, né? Enxergam com uma qualidade muito pior do que quem não tem ceratocone, é isso? Isso, então eu acho que aí a gente já entra no primeiro sinal do ceratocone que a gente tem no consultório, que é aquela dificuldade em encontrar um óculos que o paciente consiga enxergar bem, porque os óculos só conseguem corrigir os graus que estão num olho arredondado, que conserva um determinado formato. Então, muitas vezes é aquele paciente que o aparelho mede um determinado grau, mas na hora de testar ele não aceita aquele grau ou fica estranho, ele não consegue se adaptar direito ao óculos. E, claro, uma das coisas também relacionadas a isso são as trocas frequentes de grau, né? Então, paciente que não fica muito satisfeito com a qualidade da imagem, e aí o tempo vai passando, numa forma rápida, em meses, muitas vezes, uma troca do grau. Então, acredito que esses são 2 sinais assim bem de alerta, principalmente para a gente, né, oftalmologista, se conta perceber que pode estar na frente também no ceratocone. Isso, né? Aquele paciente, né, Camila, que tá troca de óculos e a visão nunca fica boa, né? Nunca fica satisfeita, a visão não tá boa. Então, isso é um sinal aí de alerta que o paciente pode ter ceratocone. Né? Eu falo também para os pacientes assim: olha, se você tem ceratocone, você tem duas questões que a gente tem que melhorar: é o grau e a curvatura, né? Quando a gente melhora só o grau, aí tu vai ter uma visão ótima quando o paciente vai ter um problema só com o grau, mas os pacientes que têm ceratocone, eles têm problema na curvatura da córnea também. Então, por isso que o óculos, muitas vezes, ele não desempenha um papel ideal na visão desses pacientes, né? Então, pequenas irregularidades, claro que o óculos vai conseguir dar conta, mas em irregularidades maiores, a gente sabe que a qualidade da imagem ainda não fica satisfatória, né? Então depende muito também da qualidade da imagem que o paciente está buscando, mas hoje em dia a gente sabe que poucas pessoas que toleram uma visão mais baixa. Camila, e tem histórico familiar? Tem alguma coisa genética? Nos fala um pouquinho, por favor. Sim, tem um componente genético. Então, pessoas que têm na família ceratocone têm que ficar mais ligadas a isso, tem que procurar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano, principalmente na adolescência, que é a idade que mais aparece o ceratocone. E não só a idade que mais aparece, mas também a idade mais progressiva. A doença tem um maior potencial de avançar e se tornar uma doença mais complicada de tratar. Então, acredito que um sinal de alerta sim, é a história familiar e principalmente aí na faixa etária da adolescência é bem importante fazer um acompanhamento lógico.
Isso, difícil a gente ter ceratocone em criança, né? Não é impossível, né? A gente vê eventualmente, mas é muito mais difícil. É na adolescência onde costumam aparecer e dependendo das situações, eles podem ser bem evolutivos com uma rapidez, né? Uma velocidade grande na adolescência, né? E o que pode colaborar? Que sintomas? O que o paciente pode ter, doutora Camila, que pode colaborar para o aparecimento ou para esse aumento na velocidade de progressão dessa doença? Então, já é bem sabido isso, que o hábito de esfregar os olhos, de coçar os olhos, é um dos principais fatores para desenvolver e progredir o ceratocone. Então, quando a gente fica esfregando o olho, coçando, pode se desencadear uma reação inflamatória e uma reação mecânica, né? De ficar esmagando o olho, ele pode realmente ajudar a distorcer ainda mais o formato. E isso é progressivo e ele não vai ser esmagado e volta à posição inicial. Ele vai sendo escovado, distorcido, e aí vai progredindo ainda mais o ceratocone, porque vai acontecendo uma alteração na estrutura da córnea. Então, é muito importante não coçar os olhos, não coçar. Então, uma das coisas que perguntam bastante, então usar o óculos previne o ceratocone? Isso é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Usar o óculos, a pessoa que tem um baixo grau, enfim, que o óculos corrija, muitas vezes não é um fator de proteção contra o ceratocone, mas o fato de estar enxergando, às vezes, embaçado, faz o paciente coçar ainda mais os olhos. Então, eu considero importante usar o óculos quando for aplicável ou a lente de contato, justamente não ter, não ter essa sensação de embaçamento e querer ficar coçando os olhos. Isso, então, isso é muito importante, né, Camila, que tu falou. Isso é uma coisa muito bem determinada e estudada, que os pacientes com alergias, principalmente aquelas alergias não tratadas ou mal controladas, têm uma chance muito maior de desenvolver ceratocone ou de progressão. Então, se você tem filhos pequenos e nota que ele está coçando o olho, que ele está esfregando o olho, que o olho está vermelho, leve ao oftalmologista para poder tratar, né, para evitar complicações depois que esse tipo de alergia pode trazer. Né, paciente asmático, paciente com muita rinite, a gente sabe que eles têm muito mais chance de desenvolver ceratocone, né? Então, isso é muito importante você observar, né, na criança e no adolescente, pré-adolescente, e tratar, não deixar sem tratamento, né, Camila? Não, isso a gente frisa bastante nos pacientes que consultam, porque muitas vezes os pacientes tentam aguentar e não tratar, não quero tomar remédio, enfim, né? Mas a rinite ou todo o quadro alérgico aqui que envolve a face, né? E o sistema respiratório é muito, muito importante o tratamento, porque não só o fato de levar a mão a coçar os olhos, a gente sabe que toda reação inflamatória, as enzimas, todas as substâncias que são largadas na lágrima, da própria alergia, também penetram, né, na tampinha do nosso olho, ali na córnea, que é onde acontece o cone, e deixa a córnea mais suscetível a essa deformidade. Então, a alergia tem que ser tratada, né? Não pode ficar sem. É muito importante consultar não só o oftalmologista, mas o alergista e tentar manter sob controle esse quadro que, claro, é nocivo para os olhos, nós somos oftalmologistas, mas a gente sabe que para o paciente em geral é muito ruim, né? Respira mal, dorme mal, isso tem um impacto em toda a saúde da pessoa, né? Seja adulto, adolescente, criança, mas claro que nessas idades mais jovens o impacto e as consequências são sempre maiores, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar também é que o ceratocone normalmente ele é assimétrico, né? A gente tem um olho muito pior que o outro,
né? Às vezes pode ter parecido, mas a maioria tem um olho muito pior. Então, a importância de consultar um oftalmologista, né? Porque daqui a pouco você está olhando com os dois olhinhos abertos e não está se dando conta que está perdendo visão de um dos olhos, né? E pode ser ceratocone, como pode ser outras doenças. Então, a importância de consultar um oftalmologista, né? É importantíssimo mesmo, né? Então, as pessoas também às vezes não se dão conta de tampar um olho ou outro. A gente brinca, mas nunca foi de pirata no carnaval, nunca foi fantasiado de olho certo, né? Para se dar conta que não enxerga bem de um olho. Porque as pessoas vão levando, ou eu estou enxergando um pouco menos um olho e o tempo vai passando. E o ceratocone, como ele pode ser progressivo, e a gente tem o que fazer, né, para ele não progredir, a gente fica chateado às vezes de pegar ali mais avançado que poderia ter sido controlado antes, né? Então, tá passando de não coçar os olhos é realmente importantíssimo para a progressão. Muito importante essa lembrança, né, que quando a gente pega um ceratocone inicial, a gente tem como tratar no intuito dele não progredir, né? E quando a gente tem um ceratocone inicial, às vezes com óculos funciona bem, né? Mas a gente sabe que quando o ceratocone está mais avançado, o óculos geralmente não funciona, né? E aí tem que ir para lente de contato, enfim. Então, poder, né, levar esses pré-adolescentes para consulta para poder identificar qualquer sinal, né, de ceratocone, nesse caso que a gente está falando, né, e poder realmente tratar precocemente, para evitar que esse paciente venha a perder visão ou a precisar de um transplante de córnea, né, que é o final aí da caminhada do ceratocone. Então, a gente poder tratar antes e evitar essas complicações maiores, né? Eu acredito que realmente é bem também saber coçar os olhos, de tratar a alergia e de saber que existe sim tratamento para o ceratocone, fora essas medidas preventivas, né? Que a gente pode fazer o crosslinking, né, corneano, que é como se fosse a aplicação de um laser para fortificar a córnea e não deixar ela ficar mais suscetível à deformidade. E claro, para melhorar a visão, aí a gente tem outros tratamentos que é a lei de contato rígida, o de Ferrara, e infelizmente, né, a gente nunca gosta que chegue no transplante de córnea, principalmente em pacientes muito jovens, porque apesar de ser hoje uma técnica muito evoluída, é uma cirurgia um pouco mais agressiva, né? Claro que se tem a necessidade de ser feita, será, mas os outros procedimentos são muito mais interessantes e menos impactantes na vida do paciente. Perfeito. Eu queria falar também aqui de alguns sintomas para a gente ficar alerta, assim, ó. Paciente com muita fotofobia, né? Aquela luz que incomoda o tempo todo. Aquele paciente que à noite a visão piora muito. Ou aquele paciente que olha para as luzes dos postes, as luzes dos faróis à noite e vê aquele halo todo ao redor. Então, isso também podem ser sinais de ceratocone. Esse espalhamento da luz à noite, né, ela é bem o sinal da irregularidade da superfície do olho, é a luz entrando dentro do olho e estourando, espalhando, né? isso. Direção correta para seguir. E esses pacientes têm muita dificuldade de dirigir à noite, né? Uma das queixas bem frequentes, assim, a questão da dificuldade da direção à noite, né? As luzes dos faróis, dos postes, então elas espalham bastante e se incomoda mesmo para quem está dirigindo. E é um perigo, né? Então, não chegar nesse estágio é muito bom. Então, é o que a gente quer, né? É o que a gente busca. Então, agora vamos as últimas palavras aqui para lembrar. Então, assim, paciente com história familiar, né? Paciente com muita alergia, isso, gente, é fundamental nas crianças tratar a alergia, não deixar essas crianças sem tratamento, né? Paciente que muda muito frequente de grau, paciente que aquela visão com óculos não fica boa, né? Então, assim, pré-adolescente, leve a consulta que a gente tem condições de diagnosticar precocemente um ceratocone.
Vou te Esperança, pedir a olhos. diferença entre os olhos, um olho enxerga mais que o outro, né? Então, são sinais de alerta. Então, doutora Camila, eu queria agradecer a sua participação. Vou lhe deixar ali as palavras finais do nosso cafezinho final, para te poder falar alguma coisa a mais para nos ajudar aqui. E quero agradecer a tua disponibilidade, teu tempo de estar aqui conosco. Eu estou muito feliz de estar participando de mais uma live da Soblack. E deixar esse alerta, né, para a população. Realmente, eu acredito que de tudo que a gente falou aqui, o mais importante é lembrar de não coçar os olhos e tratar sempre a alergia ocular. Consultar o oftalmologista também, que vai poder fazer o diagnóstico correto, né? Então, essa tem que ser a principal mensagem, porque tratar alergia e não coçar os olhos está ao alcance de todos. Eu moro numa região úmida e fria, que é Bento Gonçalves, então aqui a gente tem bastante gente com alergia e tem um número bem grande de pessoas com ceratocone. Fico bem feliz de estar participando dessa live e espero que muitas pessoas da minha região aí recebam essa mensagem e se cuidem. Perfeito. Obrigada, Camila. Tá? Bom finalzinho de dia aí para ti. Obrigada a todos que estiveram conosco. A Soblack agradece a presença de todos. Essa live, lembrando que fica lá gravada no Instagram da Soblack, para depois poderem olhar e tirar suas dúvidas mais um pouquinho. Tá? Tchau, obrigada. Foi um prazer.